Muito bem, meu amigo, minha amiga, já estamos de volta com mais uma edição do Eco Debates aqui pela Eco TV, canal 9, NET Digital e 96 NET Analógica. Eu sou o Tony Duarte, já temos mais de um ano que estamos aqui com esse campeão de audiência que é o nosso Eco Debates. Mas não é graças ao Tony Duarte, não é graças ao Fábio Beza, que é o editor do programa, está aqui junto comigo. Não é graças ao Elton Ossi, ao Érico Vermelho, de maneira alguma. É graças a você, meu amigo, a você, minha amiga, que nos dá o carinho da sua audiência toda quinta-feira, 11 da noite. E é claro, na reapresentação, no sábado também, 11 da noite e domingo, 11 da noite. Você dá o carinho da sua audiência, não só ao Eco Debates, mas toda a programação da Eco TV. Muito obrigado, Deus abençoe você. Gente, olha, hoje nós temos, como sempre, um tema super polêmico. Na verdade, é a importação de médicos no Brasil. A falta de médicos nas regiões mais distantes, isoladas e pobres do Brasil, somadas à falta de estrutura e investimento na saúde pública do Brasil. De um lado, a proposta do governo em trazer médicos do exterior. Do outro, entidade como os Conselhos Federais e Nacionais de Medicina protestam contra esse programa de entrada de médicos estrangeiros. Por que será? Vamos debater isso hoje, viu? Você pode começar aí, o telefone já está na telinha aí para você poder ligar, ligue e participe. Está ali o Eric para poder atender você, o Elton também, e eu quero a sua opinião. Olha, polêmica à parte, famílias necessitadas sofrem com a falta de profissionais da saúde. Já estão aqui comigo o Ricardo Coelho e o Birajara de Castro, dois doutores cirurgiões que vão debater durante o programa todinho sobre essa questão da falta de médicos. Ricardo, seja muito bem-vindo. Você nunca participou, mas você é esposo da Thaís, que tem programa aqui do Jucares e Você, que se faz acompanhar dele. A Thaís está ali. Um abraço para o professor também, né? Nosso querido Jucares. Professor Juca, um grande abraço. Mas, o Ricardo, você é médico. Por que está faltando médico no Brasil? Seja bem-vindo. Boa noite, Tony. Boa noite, telespectadores. Boa noite a toda a produção da Eco TV. Tony, há uma certa controvérsia aí, né? Sim. Não falta médico no Brasil. Ué, por que quer me trazer então? Na verdade, o que está faltando é uma programação, um planejamento para a distribuição desses médicos. Se nós formos parar para pensar, ano passado, segundo o CREMESP, houve a formação de 15 mil médicos no país. Nós temos 5.570 municípios. Está uma média aproximada, arredondada, aí de 3 médicos por município. Então não falta médico. O que nós temos é uma deficiência na distribuição desses médicos. E aí essa deficiência acaba entrando na questão de qualidade para atendimento, infraestrutura, até para a sobrevivência desse médico em alguns lugares. Na questão de segurança, na questão de acomodação dos seus familiares. Então tem todo um contexto que, na verdade, se nós formos parar para pensar, essa distribuição de médicos acaba sendo prejudicada pela falta de infraestrutura no âmbito hospitalar, no âmbito para o atendimento, assim como para a questão de vivência desse médico e da família dele nesses locais. Não, então, pera lá. Você está querendo dizer que, na verdade, essa solução, esse passe de mágica que o governo está tentando implantar na questão, na resolução de tentar trazer médicos de fora, isso não é o problema. Nós temos médicos e não precisamos de médicos de fora. Você é contra, então? Não, eu sou a favor. Por que eu sou a favor? Nós temos hoje um material humano, mas não temos condição para esse material humano, né? E aí você vai falar assim, bom, Ricardo, então você está criando um preconceito e está trazendo gente de fora para ir para um local onde você e os outros colegas não gostariam de atender. A bem dizer da verdade, é quase isso, né? O Brasil hoje, ele tem um suporte de material humano, de médico, muito grande. Certo. Né? E isso vem crescendo ano a ano. A questão é a seguinte, os médicos brasileiros, eles saem do curso de medicina e eles já partem para uma ciência. Eles vão direto se especializar. Né? E o que o governo brasileiro está tentando buscar são os médicos estrangeiros para atender no âmbito de clínico geral. Muito bem. E aí sim nós temos uma deficiência no país que pode ser suprida por esses médicos que vêm de fora sem interferir, ao meu modo de ver,
né, nas especialidades dos médicos que exercem sua profissão no país. Deixa eu convidar o Birajara, não é o Biratã, é o Birajara Castro, que também é médico e vai, é claro, dar a sua opinião nesse problema complexo, né? Você sabe que eu falei com o Elton Fezão, um grande abraço, advogado, que já participou conosco aqui mais de uma vez. Ele falou: Tony, eu vi uma reportagem, eu quero ouvir a opinião de vocês, eu vi uma reportagem numa determinada TV aqui, e tinha lá um médico boliviano em Roraima. E esse médico boliviano, ele dizia: gente, olha, aqui, aonde eu atendo, você pode trazer 1000 médicos para cá, o Bira, que não vai resolver, porque nós não é isso que o Ricardo está falando. Nós não temos estrutura. Aqui não tem hemograma, aqui você não tem um tomógrafo, você não tem aqui ultrassom, ou seja, não tem nada. Não adianta você trazer um médico e não dar a estrutura técnica para que ele possa trabalhar. O que você acha disso aí, Bira? Então, na realidade, a forma que eu vejo, né, realmente é essa. Hoje, o que acontece? 70% dos médicos do país estão localizados na região sul e sudeste. Certo. Onde os maiores investimentos também do país estão localizados aqui, né? Esses médicos que estão sendo contratados, né, para atender a população nessas regiões mais pobres do país, né, eles não estão indo lá justamente para isso, para fazer uma ressonância magnética, né, fazer uma tomografia, laudar um exame. Ele está vindo para quê? Para justamente atender aquele paciente com malária, com uma diarreia, né, uma intoxicação, procedimento simples. Né. Mas e o procedimento complexo? Como então, é que fica? Porque há pessoas que vão padecer de enfermidades mais complexas e vão precisar dessa estrutura. Exatamente. Aí é que está o grande problema. Cadê essa estrutura? Né? Então, como esse médico boliviano mesmo disse aí, pode colocar médico da Alemanha, dos Estados Unidos, de onde for no nosso país. Porque o preconceito, o que o CREMESP vem dizendo, cadê a validação do diploma desses médicos? Sim. Qual a qualidade de ensino desses médicos? Qual o conhecimento desses revalida, médicos? Né? Exatamente. Né? Agora, cadê a estrutura para esse médico trabalhar? Um médico desse, ele não tem praticamente um local nem onde dormir direito em uma região afastada. Né? Ele vai ter um hospital de grande porte para estar atendendo especialidades? Também não. Não tem. Então vamos cercar. Pera lá, deixa eu ver. Eu vou mesclar o que você está falando com o que o Ricardo falou. Vocês estão querendo dizer que a questão, o Ricardo, não é apenas a estruturação técnica, ou seja, quando falta o hemograma, falta o tomógrafo, esses exames básicos para a população, para o médico poder fazer o diagnóstico, isso é estrutura técnica. Mas o que você está colocando aí é que me parece que falta também a malha, a estrutura social. Porque o médico, geralmente a pessoa, se ele é casado, ele tem um filho, ele vai levar uma criança para um local como esse, ermo, ele não vai, então, ter uma escola decente. É isso, Ricardo. Esse é o problema também, esse é o X da questão. Ou seja, falta de estrutura social também. Eu acho que esse é um item a mais, Tony. Você tem o seu filho, né? Sim. E aí, digamos que você vá para a região norte do país. Você vai para uma capital ou você vai para o interior? Se você for para uma capital, você vai ter uma condição de dar uma sustentabilidade melhor para a sua família, né? Uma qualidade de educação melhor para o seu filho. A questão que o Birajara estava falando, né? O suporte médico até mesmo para o seu próprio filho, para a sua própria esposa, para você. Então tem esta situação. E isso aí é um fator de inibição. É por isso que os médicos acabam não saindo do eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, porque tem médico. Eles não vão por conta disso aí. Eu acho que em off, mas esse é um dos principais motivos. Talvez ninguém trabalhe abertamente, né? Fale abertamente na seguinte questão: falta estrutura para eu trabalhar, né? Então essa é a questão que é falada abertamente. Mas tem a questão social que tem um cunho muito forte. Muito bem. 2379-4733, ligue e participe. É o telefone que você liga, que você participa. Essa é uma questão muito importante, porque nós estamos aí em vias de receber médicos de fora para trabalhar no Brasil. O governo acenou com a possibilidade, aliás, eu quero trazer isso aí ao debate, né?
falamos ali nos bastidores, eu quero a sua opinião também sobre isso. Olha, eu li uma reportagem, porque o governo assinou com a possibilidade de trazer médicos cubanos, né? E depois se falou de médicos, hein, Bira? Falou de médicos de Portugal e de Espanha também. Mas eu li, Ricardo, na Folha de São Paulo, ainda essa semana. Aliás, a Folha de São Paulo foi o único veículo de comunicação, de mídia, que eu vi essa conversa. Que, na verdade, em Cuba, não são os médicos que vêm. Os médicos vêm, mas eles não vêm como pessoa física. Eles vêm como pessoa jurídica. Ou seja, o governo cubano agenciaria esses médicos e o próprio governo cubano receberia o pagamento. O que você acha disso, Ricardo? Não é por aí também, né? Eu acho que não. E aí eu acho que, de repente, está surgindo um desespero de mão de obra barata e talvez oportunidade de emprego, né? Para quem é de Cuba, porque não tem emprego lá. Exatamente. E talvez lá em Cuba, esse profissional tenha uma qualidade pior ainda para ele trabalhar do que os médicos aqui no Brasil. Sim. Talvez o que para nós é uma qualidade baixa, é uma deficiência muito grande, para eles que estão vindo de fora, nossa, é um paraíso. Embora digam que a medicina em Cuba, ela tem um grau de excelência bastante significativo. Embora eu acredito que tenha realmente, de fato, esse grau de excelência. Agora, no Brasil não é diferente. O problema, né, Ubirajara, é que esse grau de excelência, por exemplo, a aparelhagem do Einstein, a estrutura do sírio-libanês, não chega para aquele irmãozinho que mora lá na periferia. Não é esse o problema? Sim, a grande verdade é essa, né? Os investimentos hoje do nosso país estão nesse eixo que você falou, Rio, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, né? Eu já tive a oportunidade de estar indo em regiões afastadas, não vou nem falar do Nordeste, eu te falo de São Paulo mesmo, tá? Cidades pequenas, onde a fila de espera para um atendimento é tão semelhante quanto São Paulo. Então, você chega num hospital público, no interior, uma cidade pequena de interior, você tem uma fila de espera lá de 1h30, 2 horas para um atendimento, 3 horas. Certo. Então, fica muito complicado, né? Essa distribuição desses médicos aí. Mas eu acho que aí também não precisa ir muito longe, hein, Ubirajara? Porque se você pegar aqui o município vizinho, Mauá mesmo, foram construídos ali várias unidades de saúde, o governo do estado inaugurou em convênio com a prefeitura, mas muita gente, Ricardo, reclama que não tem médico. E aí é que eu não consigo entender. Isso é que eu gostaria de conseguir entender. Gente, ligue e participe, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa, faça pergunta para os nossos nobres entrevistados, os nossos doutores. Hoje o nosso tema é a questão dos médicos de fora que estão chegando aí no Brasil, né, Fábio Beza? Importação de médicos no Brasil. É isso que eu gostaria de entender, porque há uma publicação oficial que dá conta de que, por exemplo, me parece que é segundo a ONU ou a Unicef, é um dado oficial, internacional inclusive. Se você tiver 2,0 médicos para cada 1.000 habitantes, é uma média razoável, é bom. Dá para fazer a coisa assim desse jeito. No Brasil, a maioria dos locais tem 1,8 médicos. Então significa que nós não atingimos a meta. Só que São Paulo tem 2,4 médicos, ô Ricardo. Agora me diz uma coisa, por que falta médico lá em Mauá, então, no plantão? Ora, Mauá não é São Paulo? O Diário do Grande ABC, essa semana, divulgou que Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, gente, são as 2 cidades que o governo vai mandar médico de fora. E eu fico perguntando, né, São Bernardo, Santo André, Mauá, que falta médico também. Por que São Paulo tem 2,4 médicos? Está além da meta estabelecida internacional. E falta médico aí nos hospitais do governo. Tá aí essa manga para você chupar, ô Ricardo. Tony, essa tem que descascar mesmo. E a Thaís não vai poder ajudar, que ela não está no ar hoje. Tony, eu acho que é o seguinte, voltando um pouquinho ao que nós conversamos, talvez não falte médico. Talvez esteja faltando médico na especialidade correta. Hoje, dos 15, vamos voltar àquele dado de 15 mil formados em 2012. Tá? O governo ofereceu 11.400 e poucas vagas para residência.
Esses médicos que se formaram, eles foram todos para a residência. Certo. Talvez a nossa deficiência é muito grande de quando a população chega ao hospital, chega ao posto de saúde e falta o médico, talvez o que esteja faltando é um clínico geral. Talvez esteja faltando essa questão do médico, ele querer trabalhar numa determinada situação. E o salário do médico, Ricardo? Também não está faltando isso? Melhorar não só a condição local de trabalho, mas o salário. Eu ouvi de uma liderança em Mauá, eu não sei se é verdade ou não, não vou falar o nome, é um amigo que nós temos lá, é uma liderança política em Mauá. Ele falou para mim que um médico ganha R$ 1.500. Tony, eu não sei qual é o salário em Mauá, mas em São Paulo eu ouvi dizer que o governo está oferecendo um salário de R$ 10.000 para o médico que for trabalhar na periferia. Para ser sincero com você, eu acho que vai continuar faltando médico. Sabe por quê? Você quer voltar para casa? Aí é que está. Qual é a segurança que vão me dar para eu exercer o meu plantão? Para eu trabalhar? Então, voltamos naquela questão social. Muito bem. Então, nessa análise do Ricardo Ubirajara, significa dizer que você pode pagar o que for para o médico ir trabalhar na periferia, na Zona Leste, na Zona Oeste, ou então na região do Grande ABC, que ele na periferia, onde as pessoas precisam de médico, como em qualquer lugar. A verdade é essa, porque são pessoas, são cidadãos que estão ali, que pagam os seus impostos e merecem ser bem tratados. Mas o médico não vai, Obira, não vai porque a gente sabe que muitas vezes, como o Ricardo está colocando, o camarada acaba tendo a sua vida em risco. Exatamente, eu tive a oportunidade de estar vendo uma matéria da Rede Globo, né, umas 2 semanas atrás, justamente com esse assunto polêmico, né, e um posto de saúde recém-inaugurado, tá, porém fechado. Somente o guarda ou segurança cuidando do posto de saúde. O salário era em torno disso daí, né, segundo a administração do posto de saúde, R$ 13.000 para o médico trabalhar lá, na região da Zona Sul de São Paulo, um índice de violência bem alto, né, e não tem ninguém para trabalhar lá. Por conta da falta de segurança. É bem o que o Ricardo falou. Quer dizer, é um problema, é o problema da saúde sendo vítima do problema da segurança pública, Ricardo. Um problema social, na realidade. Mais um fator, né? Não é só a segurança pública, mas eu acho que a segurança pública, aqui em São Paulo, quando a gente trabalha baseado nos 2,4 aí que a gente estava conversando, eu acho que a segurança pública é o que pesa e pesa muito. Muito bem, 2379-4733 é o telefone que você liga e participa. O Beza passou para mim aqui essa revista e o Elton está pedindo para chamar o comercial, né, Elton? A gente vai para o comercial. Essa revista aqui é a Isto É, né? Uma das principais revistas de opinião do Brasil. Já tem aí quase 30 anos a Isto É. Olha, a matéria é por que o Brasil precisa importar médicos. Aliás, todo mundo está falando sobre isso. É o que nós estamos falando aqui no dia de hoje. Agora, deixa eu fazer uma provocação aqui para os meninos, porque, na verdade, a resolução da presidenta Dilma, vou deixar essa pergunta para vocês refletir, e no intervalo, depois do intervalo eles respondem. E claro, eu quero a sua participação, ligue e participe você também. A presidenta Dilma, através do seu Ministério da Saúde, que é o Padilha, né? O Padilha é o ministro da Saúde no Brasil. Aliás, dizem que ele está cotadíssimo para ser o governador de São Paulo. Mas isso é uma outra conversa. Mas porque está na imprensa, a gente tem que comentar isso aí. Mas o que se diz é o seguinte, que vão aumentar o curso do médico em 2 anos. E esses 2 anos, o médico vai ter que, esses formandos, os novos formandos, vão ter que praticamente prestar aí um serviço nas unidades básicas de saúde, praticamente como se fosse um estágio. E muita gente está reclamando, muita gente inclusive, do Conselho de Medicina. Eu quero ouvir a opinião deles, só que logo depois do nosso intervalo comercial.
Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural. E tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Um programa que traz autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Beth Frati bate um papo com especialistas de todas as áreas da saúde e de terapias complementares, visando autoajuda, prevenção e respeito ao próximo. Uma boa noite, Beth Frati, a Vida Natural, já está no ar. Estou feliz de estar novamente aqui com você, trocando as nossas ideias, sempre fazendo novos amigos. Beth Frati e a Vida Natural. Ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Aqui, na Rede Eco TV. Quem ama sua ajuda, quem ama agrada, a carinho e dá valor, a valor. Quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, a carinho e dá valor. Diga não a essa enorme covardia. Muito bem, meu amigo, minha amiga, obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Olha, gente, o Afonso Roberto, um abraço, Afonso. Ele é de Santo André e eu vou perguntar, deixa eu passar a pergunta aqui para o Ricardo. Qual a solução mais urgente para estes locais que não têm o auxílio médico? Aí, Ricardo, descasca esse abacaxi aí. Afonso Roberto. Boa noite, seu Afonso. Eu vou responder a sua pergunta, respondendo a pergunta do Tony, que ele nos fez antes do intervalo comercial. Eu acho que esse acréscimo, né, da formação do médico em 2 anos, fazendo com que esse recém-formado ele fique 2 anos no SUS, eu acho uma excelente ideia. Pegando o nosso ex-ministro da Saúde, Jatene, Adib Jatene, que deu uma entrevista ontem fazendo um comentário a respeito desse assunto, é uma oportunidade para o recém-formado ter um conhecimento maior de clínica geral, né, sem ir direto para uma especialização. Com isso, eu acho que você consegue suprir uma necessidade da população de um atendimento médico, né, dar uma experiência maior para esse recém-formado, dando para ele um conhecimento melhor sobre clínica geral. É óbvio que esse recém-formado ele vai ser supervisionado, né? Vai ter o seu preceptor, vai ter um orientador, alguém que vai coordenar toda essa sua formação. Então, eu acho que essa é a nossa solução de imediato. Né? Mas tem gente dentro do Conselho de Medicina que é peremptoriamente contra essa sua opinião e contra a opinião da Adib Jatene, que é uma das maiores autoridades, que foi ministro da saúde desse país. Inclusive, Ricardo, essas pessoas alegam, esses médicos, né, são vários, né, não vamos declinar nome, porque são muitos deles, alegam que, por exemplo, o formando essa pessoa, ela é verde ainda e ela não vai ter a experiência necessária para poder lidar com aquela problemática do dia a dia, com o corre-corre de um SUS.
Então eu disso aí. pego um formando verde, insiro ele num curso de especialização e jogo ele especialista no mercado. Verde. É a mesma história. É a mesma história. Então eu pego esse recém-formado verde e amadureço ele num local onde ele vai ter a maior chance do mundo Que de vai amadurecer. vai lidar com o produto que com a ele vai trabalhar, realidade, né? que Com a é realidade o do povo, país. né? Exatamente. É verdade. Olha aqui, deixa eu fazer a pergunta então para o Birajara. A Marilda de Santo André. Obrigado, Marilda, pela sua ligação. Olha, a Marilda de Santo André, ela diz o seguinte, o Birajara: sou contra a importação, sim. O que tem que melhorar é a segurança dos médicos e também a questão de salário. É isso que a gente está falando aí. O que você diz aí, Birajara? Boa noite, Marilda. Então, em relação a esse ponto aí colocado por ela, né, salário e segurança. Terça-feira, estava num hospital em São Paulo, conversando justamente com um médico estrangeiro. Olha só que coincidência, que interessante. Um médico chileno, um médico anestesista. E um médico chileno. Quer dizer que então nós já temos médicos já de fora trabalhando já aqui. é uma prática no nosso país. E há muito tempo. E há viu? muito tempo. Há muito tempo. É que não tinha vindo à tona ainda, né? Exatamente. E esse médico, ele, contando um pouco de experiência dele, né, me contando que ele simplesmente estava fazendo um atendimento emergencial numa região aí de pistoleiros, né? Uma região do interior do Brasil, e salvando a vida do aquele doente, e simplesmente invadiram o pronto atendimento e terminaram de matar ele o paciente dentro do pronto atendimento, né? Então, assim, o que fazer, né? É aquilo que a gente estava falando logo no início, né? Investir realmente em segurança é um problema social generalizado, né, Tony? Essa é a grande verdade. Ou seja, a segurança ela não é apenas para o médico brasileiro, mas também para o médico estrangeiro. Sim. Né? Sim, ou seja, o problema da segurança, da violência urbana, é um outro problema já acrescentado a essa questão da saúde. Eu quero dar um recado aqui que o Fábio Beza pediu. Olha, no dia 13, a partir das 11 da manhã, hein, Fábio, tem a Fanzinada. É isso? Fanzinada. É o oferecimento da Prefeitura de Santo André. O evento será realizado pela segunda vez na Biblioteca Nair Lacerda, aqui no Paço Municipal da nossa querida cidade de Santo André. A ideia é mostrar a importância dos fanzines na sociedade. Fanzines que são aquelas revistas, né, Fábio? Aqueles... Parece um gibi, né? Qual que é a diferença do fanzine pro gibi, hein? Olha, eu te peguei, ele não sabe. Ele não sabe. Qualquer hora ele vai dar uma entrevista para poder falar qual que é a diferença do fanzine pro gibi, que eu não sei. Você sabe, não? Também não. Também não sabe. Mas hoje o negócio não é fanzine. Mas o Fábio Beza me vem com uma história dessa no dia que a gente vem falar de medicina. Mas o recado tá dado, hein, gente? E olha, outro recado também é o Dia Mundial do Rock and Roll. Olha só, dia 13 de julho, hein? O Beza vai estar lá. E o nosso amigo também, não vou falar o nome dele não, mas ele vai saber, viu? O meu amigo Wafer, um abraço para você. Meu amigo Wafer vai estar lá nisso aí, com certeza, ele lá de São Caetano. Dia 13 de julho, às 12 horas, na 89, aliás, o apoio é da 89, a Rádio Rock. É o Dia Mundial do Rock, na Prefeitura de Santo André, estacionamento do Paço Municipal, na Praça 4º Centenário, sem número, no centro. É no dia 13 de julho, a partir das 12 horas, o Fábio Beza vai estar lá com o André Vido Mangano. Eles que têm uma bandinha, né? Uma bandinha de rock and roll. Beleza, gente? Mas olha, hoje o nosso tema é exatamente esse, a questão dos médicos importados para o Brasil. Ligue e participe. 2379-4733 é o nosso telefone. Ô Ricardo Birajara, é o seguinte, nós falamos agora há pouco da ONU e da Unicef. Muito bem. Vocês sabem disso aí, vocês são médicos e sabem dessa informação. A Thaís também sabe porque é professora. O médico, na verdade, a Unicef, ela tem uma doutrina, uma informação, que diz exatamente o seguinte, que é preciso investir em saúde preventiva e não em saúde curativa. Aí, pô, caramba, o que é saúde preventiva e o que é saúde curativa? A saúde preventiva, segundo a Unicef,
investir em saneamento básico, ou seja, em rede de esgoto, encanamento de água, porque se você evitar que a população tenha contato com aqueles vetores, ô Ricardo, as bactérias do esgoto, você vai economizar na hora de ter que construir o hospital, o posto de saúde, que é a saúde curativa. Agora, o dado revelador, como diz aquele velho jargão, a afirmação que não quer calar, né? Quando você investe em saúde preventiva, cada real, Birajara, que você investe em saúde preventiva, você economiza, ô Ricardo, R$10 na saúde curativa. Será o possível, ou como dizia antigamente, é o possível ou é o Benedito, né? Ou é mais alguma coisa dele? Será que os nossos governantes não sabem disso, Ricardo? Com certeza sabe, né, Tony? Mas o que falta é um planejamento. Talvez com essa reforma política, né, que a população tem famigerada, né? Famigerada reforma política. É verdade. Quem sabe um dia ela aconteça e os novos políticos, né, aqueles com um pouco mais de vontade de trabalhar, atentem-se mais a esses detalhes, né? Em que com pouco dinheiro você pode resolver grandes problemas. Mas você acha, por exemplo, deixa eu passar para o Birajara, você acha, o Birajara, que não é necessário também uma mobilização, de repente se fala de tanta mobilização, será que não é interessante se fazer uma mobilização para poder explicar a importância da pressão popular para poder fazer uma reforma de saúde nesse país também? Porque se fala de reforma política, mas todo mundo se esquece que a saúde é em frangalhos. E é em todo canto, aqui em Santo André, no ABC, em São Paulo, não é diferente. Você pega aí filas astronômicas, né? Hospitais aqui dentro da capital que você não tem nenhum tipo de estrutura. Não era necessário, hoje foi feita uma manifestação, inclusive, né, Fábio? Daqui a pouquinho o Beza vai ter um VT aí que a gente vai soltar para falar das manifestações de hoje, que foram completamente diferentes daquelas outras manifestações. A gente vai já falar sobre isso aí um pouquinho também. Você não acha, Bira, que precisava conscientizar o povo através de manifestações pontuais de que é preciso também uma reforma na área da saúde? Sem sombra de dúvidas, né, Tony? Nós pudemos ver aí, alguns anos atrás, né, o que aconteceu com as manifestações dos caras pintados. Né? Funciona. Para tirar o Collor. Funciona. Né? A força maior desse país somos nós a população. Então, assim, é claro, né, é evidente de que essas manifestações, eu acho que é só um início, né? Acho que elas devem continuar sim, né, de forma organizada, claro, nas proporções devidas, né, porque está aí, né, aconteceu. A presidente demorou alguns dias, mas ela pôs a cara dela lá para dar alguma satisfação para o povo. Certo. Né? Então, eu acho que o caminho é por aí mesmo. Pegando um pouquinho esse gancho, você quer falar alguma coisa, Ricardo? Fica à vontade. Eu quero. Tony, eu acho que junto com a manifestação da saúde, e em paralelo está aqui a minha esposa que é da área da educação, tem que vir a manifestação pela educação. Tem um detalhezinho que hoje... Você linka os dois. É verdade. Um puxa o outro. E eu vou te explicar o porquê. Hoje eu estava conversando com o Bira, e o Bira trouxe uma informação que eu não tinha tido acesso, que é a questão de uma prova para os médicos que estão se formando, né? Aqui no nosso país, os médicos fala o que revalida. Isso. Não. Não é o revalida. Já é outra prova? Não, é uma prova para os médicos que se formaram no nosso país aqui. O ENAD, né? Tá aqui, ó. Até imprimi, tive a oportunidade de estar vendo no jornal do CREMESP. Você fala uma prova para os médicos como uma formados OAB. aqui no Brasil. Isso, como se uma fosse uma OAB. prova da OAB. Mas espera lá, eu acho que muita gente quer saber disso também, que é importantíssimo. Quer dizer que existe um Já exame, vem. como existe o exame da Ordem dos Advogados, para Exatamente. saber se o cara aprendeu de verdade, e a verdade é uma só, lá com os advogados, por volta de 70% a 80% leva bomba. Né? Como é que é a questão dos médicos? A diferença dessa prova é que assim, ó, no caso do exame da OAB, o advogado, né, ele presta o exame da OAB para se tornar advogado. Certo. Né? Esse do médico, o cara já é médico. Né? Ele prestou uma prova para saber como é que está o nível dos formados em medicina no Brasil. E aí o Bira vai dar uma informação chocante agora.
Olha, você vai dar a informação, mas aí você cutucou a onça com a vara curta. Porque vamos fazer o paralelo. Ele quis fazer a dialética e agora a gente vai longe. Porque na questão do advogado, o cara é bacharel em direito. Isso. Aí ele vai lá e faz o exame da ordem. E a Isso. ordem dá uma bomba nele. Exatamente. Na maioria, hein? A maioria de 70% a 80% não passam no exame da ordem. Só que aí, doutor Ricardo, o cara não passou no exame da ordem. Não vai ser advogado. E aí, ô Birajara, o cara de repente não passa nesse exame aí, mas vai ser o seu médico. Como é que é esse negócio aí? Então, como eu estava falando, né? Esse aqui é um jornal do CREMESP, né, de junho de 2013, onde o CREMESP é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Né, onde já há 7 anos escolas vêm fazendo essa prova de avaliação. Sim. Algo informal, né, nada como uma OAB. Não é oficial. Não é nada oficial. E o dado aqui é chocante, né? Você falou 70% de reprovação. Se preparem, olha aí. O recém-formado, depois de 7 anos de aplicação da prova, o recém-formado erra 60% das questões. Está despreparado para exercer a profissão. Aí eu vou te fazer uma pergunta, CREMESP. Tony. Se o nosso médico, o médico brasileiro, assim que formado, erra 60% de uma prova... O médico estrangeiro. Um médico estrangeiro, como será a revalida dele? Como é que tem que ser a minha cobrança em cima desse revalida? Mas espera lá. Nós temos infelizmente nós temos aquele velho complexo tupiniquim desse país e graças ao bom Deus que nós estamos nos libertando disso. Aliás, isso aí eu rendo loas ao presidente Lula, porque quando se fala, o mais importante do Brasil é o brasileiro, né? Isso aí começou com ele lá, 10, 12 anos atrás. Eu acho importantíssimo porque, na verdade, nós temos mentes prodigiosas e talentos fantásticos no Brasil e a gente tem que valorizar. Mas aí é que está, o que se fala é que os médicos que vêm aí, fala de médico de Portugal, da Europa, não vou nem falar de Cuba, mas de Portugal e Europa, que é primeiro mundo, é a União Europeia. Você não acha que a formação... Aí é que está, eu quero estabelecer esse paralelo também. A formação deles lá, doutor Ricardo, é inferior ou é superior à dos nossos médicos? Eu não sei te precisar isso, Tony. O que eu sei te precisar é que Portugal importa médico de Cuba. Quer dizer que Portugal já é um freguesão dos médicos cubanos. Isso. E agora nós vamos importar de Portugal? Será que não seria muito melhor, então, a gente trabalhar a segurança do nosso médico, qualidade de serviço do nosso médico e instrução desse médico? Para melhorar a qualidade de serviço e o atendimento à população? Mas nessa questão que o Birajara levantou, você acha, por exemplo, que quantos % dos médicos que vêm de fora vão ser aprovados ou vão ser reprovados? Na sua opinião, Birajara? Na minha opinião... Você acha que esses caras que vêm aí vão dar conta do recado de fazer esse exame? Olha, eu acho que assim, da conta eles dão, né? O médico de Cuba, né, a medicina de Cuba, como você mesmo tocou no assunto agora há pouco, ele é um assunto que eles trabalham extremamente a prevenção. Eles trabalham no quê? Na orientação do paciente. Você quer dizer que aqui eles estão, como diz lá em Pernambuco, estão lascados. Que aqui não tem prevenção, Ricardo, aqui tem curação, amigo. Exatamente. Né? Aqui, com perdão do neologismo, exatamente, aqui você tem que curar as pessoas, né? Então ele já vem numa escola completamente diferenciada. Eu acredito que um pouco despreparado em relação a isso. Olha, gente, 11h41, o debate está sensacional. O Elton Orsi acaba de pedir ali o break comercial, né? Ele é sempre assim. Eu já percebi que ele... Né, Thaís? Puxa a orelha dele aí, por favor. É o chamado estraga prazeres. Mas eu vou pedir para o Fábio Beza tomar conta dele, que ele vai resolver. Mas olha, eu tô aqui, olha só, aqui, olha a pergunta. É que eu digo, esse programa aqui, quando o apresentador não provoca, liga alguém para provocar. E aqui eu tô com uma autoridade médica que acabou de ligar para cá, a doutora Kátia, o meu amigo doutor Ricardo, ela é de Santo André. Um abraço, Kátia, muito obrigado pela sua ligação. Eu quero estimular o debate, esse é o nosso objetivo, ligue e participe, viu, gente? Olha, a doutora Kátia,
Ela diz o seguinte, ô Ricardo, se o governo me pagar 30 mil reais e me der um segurança, aí sim eu vou trabalhar na periferia. Ele vai comentar isso aí daqui a pouquinho, Kátia, logo depois do intervalo comercial, gente. Minha amiga, meu amigo, já estamos aqui de volta para poder falar com você que tem problema de estresse, de insônia, de cansaço. Olha, você sabia que praticamente 70% dos trabalhadores brasileiros têm problema de estresse? Só no Japão os trabalhadores são mais estressados do que os trabalhadores brasileiros. Mas agora nós temos aqui, ó, o Sedatif PC. Sedatif PC, esse aqui é o composto natural. E tem mais. Qualquer pessoa pode utilizar, não tem restrição de faixa etária, ou seja, em qualquer idade você pode utilizar o Sedatif PC. Sensacional, muito bom para estresse, para insônia, para cansaço. Olha, Sedatif PC é show de bola. À venda nas melhores farmácias. Um programa que traz autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Beth Frati bate um papo com especialistas de todas as áreas da saúde e de terapias complementares, visando autoajuda, prevenção e respeito ao próximo. Uma boa noite, Beth Frati, a Vida Natural, já está no ar. Estou feliz de estar novamente aqui com você, trocando as nossas ideias, sempre fazendo novos amigos. Beth Frati e a Vida Natural. Ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Aqui, na Rede Eco TV. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Dá valor. Quem ama ajuda, quem ama abraça, não maltrata o seu amor. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Diga não a essa enorme covardia. Muito bem, gente amiga, já estamos de volta, 11h45 agora, hoje falando sobre a importação de médicos para o Brasil. Aliás, o Brasil está com um problema realmente de balança comercial, né? Porque nós estamos importando mais do que exportando. Até médico nós estamos importando agora. Realmente o problema é muito sério. Eu estou com dois médicos aqui, o Ricardo e o Birajara, e a doutora Kátia fez uma pergunta. Eu vou já fazer, viu, Kátia? Eu vou reapresentar a sua pergunta aos nossos médicos. Mas eu estou aqui também com o VT, né, Beza? Aliás, além do VT, eu falei agora há pouco a palavra fanzine, não é isso? Fanzine. Que o Fábio Beza, jornalista diplomado, não soube explicar o que era fanzine. Eu, que não entendo nada de fanzine também, fiquei imaginando que era, na verdade, um tipo de um gibi. Mas a nossa querida professora pedagoga, a nossa Thaís, está aqui, ela vai explicar agora.
Sem microfone, você não microfonou ela, como é que ela vai explicar? A Thaís está aqui, ela vai explicar o que é fanzine. O que é fanzine, Thaís? O Elton, passa um microfone para a Thaís. A Thaís é de casa, ela é apresentadora aqui também, junto com o professor. O que é fanzine, ô Thaís? Fala pra gente aí. Tony, boa noite. Esclareça a nossa ignorância, principalmente a do Beza, que deveria saber, Coitado do Beza, é um prazer aqui assistir Prazer é o seu nosso, programa. São poesias em quadrinho. Então eles pegam Carlos Drummond de Andrade e transformam em quadrinhos. É um tipo de um gibi. Um gibi, né? Mas trabalhando uma poesia mais bem elaborada. É um gibi mais intelectualizado. Exatamente. Bom, o senhor ouviu, senhor Fábio Beza? Da próxima vez ele já vai estar sabendo. Gente, obrigado, Thaís. Deus Imagina, abençoe. Tony. Que maravilha, hein? Tá vendo, gente? É isso aí. Somos socorridos pela cultura. Que beleza. Olha, o Elton, vamos lá para o VT. Porque hoje é o dia das manifestações, né? Será que houveram manifestações significativas no dia de hoje? Vamos ver o VT aí. Parece que o VT já entrou. Não entrou. Vai entrar um VT aí que a gente vai mostrar as manifestações no dia de hoje. Aliás, na verdade, eu acho que essas manifestações... Olha aí, as manifestações... Você participou da manifestação, Ricardo? Não, Você está com cara de quem foi... lá empunhava bandeiras? Não participei. Eu tinha bastante paciente para atender hoje, não tive tempo. Mas você não quis fazer a manifestação pela categoria? Não tive essa oportunidade. E Tony. você, Bira, não participou Também da não manifestação? não tive, infelizmente não. Gostaria até de estar, porque a categoria merece. Olha, eu vou ser sincero com vocês, hein? Você de casa, você webnauta, www.redeecotv.com.br, canal 9, NET Digital, 96, NET Analógica. Essas manifestações não têm absolutamente nada a ver com aquelas manifestações que foram realizadas no mês de junho. Nada a ver. Isso aí foi um punhado de pessoas arregimentados pelas centrais sindicais para poder fazer essa demonstração de força que mostrou que não tem força. Isso é que é o pior. E mais uma coisa, com todo respeito pela Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, que faz parte do processo histórico-político desse país como o Partido dos Trabalhadores. Agora, a CUT vir empenhar bandeira para tentar derrubar o fator previdenciário. Gente, o fator previdenciário é aquela história inventada pelo governo tucano, quando o Fernando Henrique Cardoso administrou o país, eles aprovaram no Congresso o fator previdenciário. O fator previdenciário faz com que o camarada que trabalhava desde os 15 anos não possa se aposentar depois que completa 30 anos de trabalho, porque tem que se aposentar com 60, com 65 anos. Ele pode até se aposentar, mas a aposentadoria dele vai ser inferior. Me desculpe, Central Única dos Trabalhadores, CUT, mas o governo Lula e o governo da Dilma não se manifestaram contra o fator previdenciário. Estão aí há 12 anos e não fizeram nenhum tipo de esforço para questionar isso que foi aprovado pelos tucanos. E agora a CUT, que é ligada ao PT, vem dizer que é contra o fator previdenciário? Me desculpe, respeito muito a história de vocês, mas eu acho que não é bem por aí. Você quer falar alguma coisa, Ricardo, do fator previdenciário? Você ainda está muito novo, né? Está longe de se aposentar. Esse tema não tenho muita experiência. Mas eu tenho outro tema aqui que você tem muita experiência e agora eu vou te colocar contra a parede. A doutora Kátia de Santo André, um abraço, doutora. Ela disse que se o governo pagar 30 mil reais por mês para ela e der um segurança, aí ela vai para a periferia. Tá aí, Ricardo. Boa noite, doutora Kátia. Você me colocou numa calça justa, doutora. Ainda bem que não é uma saia justa. Né? Tô com a minha esposa aqui, ela disse que é para eu arrumar esse emprego a também. Saia de você deixa para Thaís. Minha esposa disse que é para eu arrumar esse emprego de 30 mil reais e um segurança. E eu tô liberado, posso trabalhar na Zona Leste, na Zona Sul, aonde for, que não tem problema nenhum. Infelizmente é uma realidade do nosso país. A necessidade de melhores salários e também da questão da segurança. É um comentário com um molho irônico da doutora Kátia, mas de maneira brilhante, muito intelectualizado. Você está de parabéns, Kátia. Muito obrigado pela sua participação. Mas é a verdade, ô Birajara. A verdade é essa. Ou seja, aquela história que nós falamos, o cara pode ganhar 100 mil reais, mas ele vai para a periferia, com todo respeito pelos irmãos que moram na periferia, que deveriam ter uma vida melhor, uma vida digna. Aliás, esse termo periferia, ele já é jocoso, ele já é preconceituoso, nem deveria existir esse termo. Mas a verdade é essa, ô Birajara. A pessoa vai e pode não voltar. Sim.
Hoje em dia a violência urbana é algo extremamente preocupante, né, Tony? Não só o médico, né, dentro do hospital, né, a classe médica ela tem uma visão social de que o médico ganha 30, 40, 50, 100 mil reais, né? E na verdade não é isso. Né? O médico ele tem que trabalhar muito para poder pagar a escola dos seus filhos, ter um lazer, tirar umas férias, o que é direito, né, de todo ser humano, todo ser trabalhador. Então, na realidade, eu acho que essa questão da saúde pública, de importar médicos de Cuba, de Portugal, seja lá de onde for, né, o buraco é um pouco mais embaixo, né, como nós estávamos falando aqui, vai englobar aí a segurança, né, vai englobar essa questão do saneamento básico, vai englobar essa questão aí da orientação de procedimentos básicos, né, como lavar a mão. Hoje a gente sabe que de 10 pessoas que utilizam o banheiro, de 3 a 4 pessoas não lavam suas mãos. É verdade. Né? Então, a questão aí da importação de médico, eu acho que a coisa tem que ser muito mais estudada. É verdade. Gente, olha, um grande abraço para a Glyn, né, o Fábio Beza? Glyn, de Santo André, um abraço, obrigado pela sua ligação. E aí ele vai aqui comentando, ou ela, né, vai comentando aqui que todos os formandos prestassem serviços de 3 anos em lugares carentes, mas com auxílio da segurança dos municípios. De fato, né? Eu não sei, de repente, quando a gente fala assim, nessa questão da segurança, hein, Ricardo? De repente pode ser por aí, como esse telespectador está falando. Se nós tivéssemos o auxílio da Guarda Municipal de maneira mais presente nos postos de saúde, geraria uma sensação de conforto, de segurança para os médicos, não? Eu acredito que sim. Eu acho que essa ideia que o governo lançou, Tony, de proporcionar aí 2 anos de estágio, né, do recém-formado no Sistema Único de Saúde, eu acho que, volto a afirmar que, na minha opinião, é uma forma de nós conseguirmos solucionar vários problemas, né? Não só você aumentar a instrução do profissional, né, a qualidade de serviço que esse médico vai estar prestando no futuro, como também está dando esse suporte à população na questão do primeiro atendimento, do atendimento básico, que é do clínico geral, né? Certo. Uhum. E via de regra, o que a gente percebe também, eu acho que falta um preparo, né, total. Muitas vezes começa pelo atendente do posto de saúde, da unidade básica de saúde, que muitas vezes também não tem muita paciência com as pessoas carentes, que muitas vezes são pessoas, infelizmente, que não tiveram uma oportunidade na vida de ir para uma escola, a gente sabe disso aí. São pessoas humildes, são pessoas simples. Então eu acho que o atendente, né, o Birajara, tem que ser melhor preparado para atender as pessoas humildes. O que você acha? Com certeza, né? Hoje eu acredito que o serviço público em geral carece disso daí, né? De pessoas preparadas, né? Pessoas no geral, desde o atendente até o médico. Exatamente, desde o atendente do posto de saúde ao servente de escola, né? Ou o inspetor de escola. Como eu estava falando antes, né? É algo que o buraco é mais embaixo. Né? O buraco é mais embaixo. A saúde, ela vem num caos aí, e a gente está falando de saúde pública, mas também a gente não pode esquecer da saúde privada, né? Hoje, muitos procedimentos médicos que necessitam ser realizados, as operadoras de saúde se negam a fazer. Nessa questão da privada, saúde privada, literalmente privada, exala mau cheiro, né? Porque a verdade é uma só. A gente sabe hoje que você paga um plano de saúde. Outro dia eu vi um colega reclamando, poxa, mas eu pago R$250, acima de 30 anos já se paga R$250 em plano de saúde. E aí você chega lá, você vai para uma triagem, você não é atendido, é quase como o SUS.
Eu já vi gente reclamar e falar, olha, eu prefiro ir no SUS do que nesse meu plano de saúde, Olha, hein? eu vou te dar um Ricardo? Tony, tem exemplo. um hospital, desculpa, Pode falar. Bira, tem um hospital da região, não vou citar o nome, mas um hospital particular de porte e referência aqui em Santo André, onde o tempo de atendimento nas últimas semanas ultrapassou o tempo de atendimento do nosso hospital municipal. Sim. E é privado. E é privado. E é privado. Então, não é só a saúde pública que está um caos, né? A saúde privada também. Saúde no geral. Olha, nós temos 3 minutos para encerrar. Deixa eu divulgar essa ligação aqui do Francisco Eduardo. Um abraço. Obrigado pela sua ligação, viu? Ele é de São Bernardo do Campo, ele fala, Tony, as manifestações foram um verdadeiro tiro no pé. Eu não tenho dúvida alguma. Se há um fracasso esse ano para se comemorar ou para se destacar, foi essa famigerada convocação dessas manifestações. Meia dúzia de pessoas na rua. Olha, não fez nem cócega, na verdade. Por favor, hein? E a gente percebe que é uma coisa completamente diferente, hein, Fabeza? Daquelas 300 mil pessoas que tinham na Getúlio Vargas, a questão de um mês atrás. Daquelas 100 mil pessoas que estavam na Paulista. E nós percebemos que essas manifestações colocaram um divisor de água entre o que o povo quer e o que as centrais sindicais e os partidos políticos querem. Aquelas manifestações de um mês atrás foram manifestações legítimas. O começo talvez possa não ter sido legítimo, mas aí o povo pegou corda, como diz no Ceará, e foi para a rua. Aí foi manifestação legítima. Mas essas de hoje, por favor, coisa partidária, a verdade é essa. Tanto é que você vê nas bandeiras lá, nos balões. E o Francisco diz que nós temos a melhor medicina, o que falta são melhores salários. O Francisco Eduardo, da nossa querida cidade de São Bernardo. Nós não temos mais tempo. 30 segundinhos para você, Ricardo, fazer a sua despedida. Bom, Tony, muito Deixa obrigado. os seus contatos, hein? Sim. Facebook, e-mail. Tony, muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao seu produtor, a toda a equipe da Eco TV, obrigado à minha esposa pelo sempre apoio, aos meus pais pela minha instrução, aos meus professores, às escolas por onde eu passei, aos meus pacientes que dedicam a sua confiança a mim e querendo falar comigo, Ricardo Coelho, estou no Facebook, ou então clinicacoelho@gmail.com. Birajara. Gostaria de agradecer também você, Tony, pela oportunidade aqui, né? Agradecer toda a produção aí da Eco TV, né? Deixar assim só uma opinião, né, básica em relação ao que a gente estava falando. Hoje eu sou a favor realmente de que esses médicos têm que estar aqui, né? Nós estamos precisando. E mais uma vez gostaria de agradecer a todos, né? O meu contato aqui no Facebook é o Birajara de Castro, né? E é isso aí. Obrigado. Muito bem. Não temos mais tempo e temos que encerrar. Deixa eu deixar aqui para você um pensamento. Meu amigo William Lago, advogado, me passou para mim outro dia. Ele me chamou a atenção desse pensamento do Aristóteles. Olha que interessante, ó. Aquele que não pode viver em sociedade, ou é um bruto, ou é um deus. Aristóteles. Eco Debates, Eco TV. É melhor assistir. Um abraço, gente.